Eu era um religioso, um tradicionalista. Eu tinha tanta certeza de como era o Messias que quando ele veio, quase não o reconheci. Ele estava sempre quebrando as regras dos religiosos, andando com os pecadores, tocando leprosos e trazendo vida aos mortos. Este homem que entrou na minha vida tão seguro de si, convicto de seus propósitos e tão certo da vitória final. Quem era ele? Outros que é um simples mortal. Todo cristão a perguntar: quem ele é? Quem ele é? Será que ele é quem João falou? Devo eu crer ou duvidar? Não sei dizer o que senti. Sua mão muitos fez curar. Todos estão a se perguntar: quem ele é? Quem ele é? Oh, oh, quem ele é? Quem calma o mar, tem olhos de amor que a todos vê. Para o seu Pai aquele que sempre está a ouvir quando as coisas não vão tão bem. Ele está sempre disposto a ajudar com suas mãos para nos socorrer. E mesmo ele sendo especial, nos responde com amor. Jesus Cristo faz tudo novo estar. Só Jesus Cristo ao nosso lado está. Não se importou em ser como de nós. Jesus Cristo, o amigo seu.
Matilde nasceu em Belém. As mãos que foram de um bebê estão guia ao cego e andar. Cresceu como uma criança qualquer, mas aos 12 já se fez notar. E mesmo ele sendo tão especial, nos olhava com amor. Só Jesus Cristo faz tudo novo estar. Só Jesus Cristo ao nosso lado está. Não se importou em ser como um de nós. É Jesus Cristo, o amigo seu. Não se importou em ser como um de nós. É Jesus Cristo. Cristo é Jesus Cristo, o amigo seu. O amigo Eu fui até ele, este homem chamado Jesus, como a minha última esperança. Já havia tentado de tudo e o que é que eu tinha a perder? Naquele lugar havia uma multidão. Eu era só mais um rosto no meio daquelas pessoas. Eu só toquei nas suas vestes, mas naquele momento eu senti algo acontecer. E ele sentiu também. Ele parou tudo. E eu sabia que lá naquele lugar os meus problemas tinham sido resolvidos por seu amor e por seu poder. Tanto procurei sem encontrar. Tudo que tentei vi fracassar. E sem motivo estava para prosseguir vivendo, sem ter esperança para lutar. Circunstâncias vêm me abater, mas quando conheci tudo mudou. Pois ao olhar minha
dele? Não, era emprestado. E o manto jumentinho, em quem Jerusalém chegou montado? Por acaso era dele? Não, era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi, por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão? Por acaso era dele? Não, era emprestado. E os peixes que comeu, junto ao lago, e ficou alimentado? Por acaso era dele? Não, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho? Por acaso era dele? Não, era emprestado. E o quarto em que fiou, ao lado dos discípulos, ao lado de Judas, que o traiu? Por acaso era dele? Não, era emprestado. E o local do túmulo, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar? Por acaso era dele? Não, era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou. Essa cruz Era minha e nós somos dele. seu amor. Apagado foi por meu Jesus, foi tudo consumado, o seu plano trouxe de volta o que um dia se perdeu, e toda a maldição Jesus quebrou. E nova vida deu o seu amor, esperança trouxe um novo amanhecer ao
de Jesus Cristo. Mas haviam aqueles que não acreditavam, e entre eles aqueles que conspiravam contra ele. E quando se aproximava a hora em que sofreria a sua morte, ele chamou os seus discípulos para perto dele e disse: Eu preciso partir, mas farei com vocês uma nova aliança nesta noite. Este pão que parto é o meu corpo e o vinho o meu sangue. O meu corpo foi partido para a vossa cura e o meu sangue derramado pelos vossos pecados. E enquanto celebrava a última ceia com os seus amigos, foi realizado o primeiro ato da Santa Comunhão, a celebração de uma nova e eterna vida em Jesus Cristo, o Senhor. Seja feita a tua vontade. Este cálice eu vou beber. Nascerá um novo porque não vou desistir. Quero ser fiel até ao fim. Teu caminho vou seguir. Seja feita a tua vontade. Este cálice eu vou beber. Seja feita a tua vontade. Adonai, este cálice eu vou beber. Todos nós sabemos o que aconteceu depois. Após Jesus cear com os seus discípulos e orar no jardim do Getsemane, a cruz o esperava. O seu corpo foi moído e o seu sangue foi derramado.
O Cordeiro precisava sacrificar-se pelos nossos pecados. Ele agonizou no Calvário, foi pregado naquela cruz e ainda carregou todos os nossos pecados com ele. Romanos 3,23 diz que todos pecaram, todos nós. Ele foi à cruz, morreu para que os meus pecados e os teus pecados fossem perdoados. Mas nada disto terá valido a pena se nos recusarmos a aceitar o seu amor, a sua compaixão. Meus pecados suportou por
Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler apenas esse único versículo que diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Podemos assentar, por gentileza. Se eu fosse dar um tema, a mensagem que eu vou ministrar aqui agora, o tema seria Cristo, a nossa Páscoa. A bem da verdade, o mundo tem mudado o sentido da Páscoa. Hoje, as pessoas têm aproveitado a Páscoa para vender chocolate. As indústrias de chocolate no mundo inteiro produzem muito chocolate, ovos de chocolate para a Páscoa. Há muito misticismo pagão por detrás desse mercado. Também existe muitas crendices populares, alguns que estão saindo do período da Quaresma, outros que estão alicerçados e vinculados aí a muitos misticismos. Mas a Páscoa, para nós os cristãos, ela tem um significado muito singular e muito importante. Para Jesus e para os judeus, a Páscoa judaica é o símbolo da libertação de Israel, dos hebreus, do cativeiro no Egito, que para nós simboliza a nossa libertação do pecado, da escravidão do pecado, que começou no Jardim do Éden. Jesus Cristo veio como homem perfeito e deu a sua vida em resgate da nossa alma. Ele derramou o seu sangue, seu corpo foi ferido, machucado, e ele, como cordeiro pascual na cruz, derramou o seu sangue para nos salvar. Nós estamos numa data interessante. Nós sabemos que essa época é chamada de a data do equinócio, quando os dias e as noites têm o mesmo período de tempo, em que a partir do dia 21 de março, a contar o primeiro domingo a seguir a lua cheia, comemora-se então, no primeiro domingo, depois da lua cheia, na primavera, a partir do dia 21 de março, até o dia 25 de abril, vai acontecer a Páscoa. Então as pessoas celebram aí a Páscoa no mundo todo, também os judeus, não apenas os cristãos, os judeus também celebram a Páscoa, assim como Jesus, todos os anos, celebrava a Páscoa no dia 14 de Abib, segundo a lei de Moisés, e também no dia 14 também de Nissan, que é o primeiro dos meses do calendário dos judeus. Portanto, a Páscoa não é uma festa nova. Há 3.500 anos, pelo menos, é comemorado a Páscoa entre os hebreus, entre os judeus. Isso vai servir como o início do Estado judaico, do Estado hebraico, dos judeus, da sua saída do Egito. A origem da festa, então, e o seu significado, eu quero destacar aqui, primeiramente, que a palavra Páscoa significa pesará no grego, no caso do hebraico, que traduzido para o português, para nós, é passagem. Por que passagem? No capítulo 12 de Êxodo, eu ministrei agora mesmo ali em Lolé, expliquei isso para os irmãos. No capítulo 12 de Êxodo, Deus disse para Moisés e para Arão que eles deveriam instituir a Páscoa. O que seria a Páscoa? Cada hebreu, cada família tinha que imolar um cordeiro e preparar então um cordeiro assado com ervas amargas e com pães ázimos. Vou explicar um pouco. Deus disse que iria enviar uma praga contra o Egito. Faraó estava oprimindo o povo de Deus há alguns anos e já vinha torturando e maltratando e assolando o povo de Deus que estava no Egito. A palavra de Deus diz que agora Deus vai dizer a Moisés e a Arão que por causa e através do sangue de um cordeiro imolado, Deus iria proteger as famílias de Israel. Então Deus mandou que eles matassem um cordeiro e colocassem o sangue daquele cordeiro em uma bacia, e depois com aquela bacia, o sangue que estava naquela bacia deveria ser aspergido nas ombreiras, nos umbrais das portas e também nas vergas das portas, porque um anjo destruidor à noite ia passar e ia matar todos os primogênitos do Egito. Quem não estivesse abrigado na casa onde estava a marca do sangue daquele cordeiro pascual, do cordeiro da Páscoa, iria morrer. Por isso o termo Páscoa, porque Deus disse que aquele anjo destruidor ia passar por cima das casas que tinham a marca do sangue. Então quem tinha a marca do sangue do cordeiro, nos umbrais, nas vergas das portas, ali não ia morrer primogênito, só ia morrer primogênito na casa daqueles que não tinham a marca do sangue.
Então, como eu disse lá em Lolé, repito aqui, nós fomos salvos, ou eles foram salvos, pela morte do Cordeiro e por estarem abrigados debaixo do sangue do Cordeiro. Isso significa para nós uma coisa muito importante. Nós somos salvos pela morte de Jesus. Ele morreu por todos, mas só serão protegidos aqueles que estiverem abrigados debaixo do sangue de Jesus. Então o Cordeiro Pascual, lá de Êxodo capítulo 12, é um tipo, é um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Quando você lê João capítulo 1, versículo 29, João Batista estava às margens do rio Jordão, e diz a palavra de Deus que muitos israelitas, muitos judeus vinham para ser batizados, arrependidos dos seus pecados por João Batista. E certo dia se aproximou Jesus, e João Batista disse claramente para os seus discípulos que ali estavam, dizendo que quando Jesus se aproximava, ele disse: olha, aquele ali é o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você lê Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 53, ele vai dizer que Jesus, ele vai profetizar o sacrifício de Jesus na cruz, e ele vai dizer que como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca perante aqueles que o tosqueavam, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, a nossa salvação, o fundamento dela está na morte de Jesus e também na sua ressurreição. Um outro detalhe interessante é que o judeu, ele celebra a libertação do Egito. Eles eram escravos. Então eles celebravam a sua libertação do Egito para adorar a Deus. E nós celebramos a Páscoa porque nós também temos uma libertação. Assim como os israelitas foram libertos do Egito e das garras de Faraó, nós também fomos libertos, irmãos, dos nossos pecados e do domínio que Satanás tinha contra nós por causa do pecado reinante. Mas agora Jesus, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E nos arrependemos dos nossos pecados e cremos na obra de Cristo na cruz. Portanto, temos perdão para os nossos pecados, temos reconciliação, temos paz para com Deus. E nesse momento agora, nós sabemos que Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Um outro ponto importante, eu destaquei para os irmãos que na instituição da Páscoa, eles tinham que matar um cordeiro, e esse cordeiro então era preparado para que a família dos hebreus, cada família tinha que preparar um cordeiro, comer ervas amargas, para que pudessem lembrar do amargo de ser agora escravo. Eles não podiam esquecer como é amargo ser escravo, então tinham que comer ervas amargas, para que eles pudessem lembrar que eles estavam no Egito como escravos. E também comer pães ázimos. Por que ázimos? Porque não podia ter levedura, não podia ter pão levedado, todo pão não podia ter fermento. Por que não podia? Por dois motivos. Não daria tempo para sair do Egito e esperar que o pão levedasse. Número 1. Número 2, o fermento simbolizava o pecado. E o pão sem fermento simbolizava a sinceridade e a verdade. Então eles estavam ali celebrando a Páscoa, comemorando a sua saída do Egito, estavam ali sem fermento, tirando o pecado do meio deles, para que pudessem sair do Egito. Isso fala muito para nós também hoje. É um símbolo também da obra de Cristo na cruz, que nos livrou dos nossos pecados. Até hoje, os judeus comemoram a Páscoa. Certamente lá em Israel agora está tendo uma festa muito recheada de Páscoa também. Mas a Páscoa deles é a saída do Egito há 3.500 anos atrás. Mas a nossa Páscoa tem um fundamento muito mais especial, porque é a libertação espiritual da nossa alma. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos agora vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. De tal maneira que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então agora, diz a Bíblia lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, então todos vamos morrer. Ou seja, todos estamos condenados. Mas muito pelo contrário, Jesus veio para morrer essa morte, para que pudéssemos ter vida eterna. Porque também lá em Romanos 6, 23 diz que também o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ele estava em Betânia uma vez, no capítulo 11 de João, e Marta chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, o meu irmão, se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João capítulo 5, verso 24, Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, que é o Pai, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a nossa vida eterna, a vida abundante, porque Jesus disse que o ladrão, que é o diabo certamente, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que tenhais vida, e vida abundante. Vida abundante, vida bem-aventurada, vida feliz, vida alegre, certo? Vida de paz. E essa vida abundante, Ele veio nos trazer através da sua morte e da sua ressurreição. Então o significado da Páscoa para os cristãos é a morte e a ressurreição de Jesus. Eu quero dizer que Jesus também participou da Páscoa. Ele descia da Galileia, vinha para a Judéia celebrar a Páscoa. E um dia, em uma noite de Páscoa, ele instituiu a ceia. Então, se eu fosse analisar a nível de celebração, nós os cristãos celebramos a ceia, que tem dois elementos, o pão e o vinho. O pão que simboliza o corpo de Jesus que foi ferido, foi machucado pelos nossos pecados. E o sangue que simboliza a vida de Cristo que foi derramada, significa o cálice do Novo Testamento. Esse sangue, esse vinho que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Dois elementos que são memoriais para nós, os cristãos. Jesus instituiu isso numa noite de Páscoa para nós. E o apóstolo Paulo vai dizer, e eu li com vocês aqui em 1 Coríntios 5, 7, que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. E eu não consigo esquecer uma passagem muito linda que está na Bíblia, que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. 13, 8. Apocalipse 13, 8 diz assim: porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Desde antes da criação dos céus e da terra, Deus já tinha traçado um plano de resgate para salvar os homens, aqueles que se arrependem e creem na sua obra. Agora eu quero destacar para vocês, que é importante, que a morte e a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Eu não podia deixar de falar isso aqui hoje, porque quando eu falo da morte de Jesus, eu quero destacar que a morte de Jesus ela foi vicária, ou seja, ela foi substitutiva. Ele nos substituiu. O inocente pagou pelo culpado. Ele foi em nosso lugar, morrer a nossa morte. Eu destaquei isso bem aqui. O sacrifício de Cristo foi voluntário. Ele não foi assassinado na cruz. Ele deu a sua vida. Ele se entregou por cada um de nós. Não morreu como um mártir, mas ele deu a sua vida como um sacrifício para Deus em resgate da nossa alma. Então a morte de Jesus nos compra, nos redime. A Bíblia diz também que ele foi propiciação pelos nossos pecados. Ele tornou os pecadores propícios para Deus. Antes estávamos em uma inimizade com Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Diz a Bíblia em Isaías 59, 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, porque Deus é santo. E os homens pecadores não podem ter uma relação de intimidade com Deus. Aí então veio Jesus para entrepor, para ser a ponte. Por isso que está escrito lá em João 14, 6, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando você lê Hebreus capítulo 10, diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. E lá em 1 Coríntios 5 diz que Ele nos reconciliou com Deus. Ele devolveu a paz. A inimizade que existia não existe mais. Então você está reconciliado com Deus. Ele te tornou propício para Deus. Ele fez expiação na cruz. O que é expiar? É tirar. Ele tira os pecados. Toda vez que você se arrepende dos seus pecados e crê na obra que Jesus fez na cruz, no Calvário, Ele tira os seus pecados. E os seus pecados são lançados sobre Jesus na cruz. E a justiça da vida perfeita de Jesus é lançado sobre você. Quando você crê na obra
Aqui está a base, o fundamento da doutrina cristã. É isso que os cristãos pregam, é isso que eles ensinam. Que Jesus, na cruz, ele matou a morte com a sua morte. E ele tomou o aguilhão da morte com a sua ressurreição. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, eu não posso falar da morte sem enfatizar a ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, ela validou o seu sacrifício. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, eu não tinha nenhuma boa nova para vocês. Eu não tinha nada de bom para contar para vocês. Então, a ressurreição de Jesus, ela é a principal e a maior doutrina e o maior milagre proclamado pelo cristianismo histórico. Ao longo dos séculos, a ressurreição de Jesus é proclamada. E dedicamos o período da Páscoa e esses dias e aos domingos, celebrando sim a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que é importante a ressurreição de Jesus? A Bíblia diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 2 e 3, que ele morreu e foi sepultado, ele morreu pelos nossos pecados e foi sepultado segundo as Escrituras. E ele ressuscitou dentre os mortos segundo as Escrituras. E a importância da ressurreição está no fato de que ele é a primícia dos que dormiam e ressuscitou. Ele foi o primeiro homem a ressuscitar para nunca mais morrer. Então ele é o fundamento da nossa ressurreição. A garantia, ele ressuscitou, isto é a garantia de que eu também, se morrer, vou ressuscitar. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar como Jesus ressuscitou e vão receber um corpo como o dele, um corpo que não terá mais doenças, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Essa é a promessa de Jesus, da palavra de Deus para cada um de nós. Então a garantia da nossa ressurreição está na ressurreição de Jesus. A prova cabal, fundamental, de que Jesus verdadeiramente é tudo o que ele disse ser. Quando você lê os evangelhos, ele disse que é o pão da vida, que alimenta a nossa alma. Ele disse que é a água da vida. Ele disse que é a ressurreição e a vida. Ele disse que é o caminho. Ele disse que é a luz do mundo. Não é? Então ele fala muitas coisas acerca dele mesmo. E a ressurreição de Jesus é a prova de que realmente ele é tudo aquilo que ele disse ser. Se ele não tivesse ressuscitado, cairia todas as bases do cristianismo. Morreria com ele todas as suas promessas, mas a garantia de que ele vai cumprir tudo o que ele prometeu é que ele ressuscitou, ele está vivo e vive para sempre, e ele reina nos céus. E eu repito isso agora, a garantia de que tudo que eu estou falando é verdade é que o túmulo de Jesus está vazio, mas o trono de Deus nos céus está ocupado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Um outro detalhe interessante é que a ressurreição de Jesus mostra que ele não era um homem comum, ele era Deus. A ressurreição de Jesus mostra que Deus recebeu o sacrifício, Deus aceitou o seu sacrifício pelos nossos pecados. Então, se ele não tivesse ressuscitado, estaríamos mortos nos nossos pecados, estaríamos perdidos, a nossa pregação seria vã. Mas a nossa pregação não é vã, porque ele ressuscitou e ele está aqui agora, pode ter certeza. Ele está aqui bem perto de você, ele some o seu coração, ele conhece você. Agora eu gostaria de destacar aqui, para finalizar essa mensagem, alguns pontos que eu acho que é importante ressaltar aqui. Eu acho que vale a pena ressaltar que Jesus, como nossa Páscoa, ele nos assegura algumas coisas. Aqui, por exemplo, eu citei que ele nos assegura vida. Ele, como a nossa Páscoa, ele nos assegura vida. Lá no Egito, aquele sangue que foi colocado nas ombreiras das portas protegeu os primogênitos daquelas casas, para que eles tivessem vida. Assim também, com os israelitas, nós confiamos em Cristo, naquele sangue derramado no Calvário, para que nós possamos ter vida. Estávamos condenados à morte eterna, mas ao crer na obra de Cristo, temos vida eterna através da sua obra na cruz por cada um de nós. Também nós temos tendo Cristo como nossa Páscoa, nós temos a garantia, nós temos a segurança de uma libertação total. Através
da obra de Jesus no Calvário, nós temos a libertação do domínio e do poder do pecado que era contra nós. Lá em Romanos capítulo 6 diz que assim como Cristo morreu e ressuscitou, quando você crê em Jesus Cristo, Ele faz com que o velho homem que domina você morra e você renasça espiritualmente para uma nova vida. É por isso que os cristãos sempre dizem isso com base lá em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, eu não estou falando na Assembleia de Deus, eu não estou falando dos homens, estou falando em Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é como se você morresse para o pecado, morresse para o mundo e renascesse para uma vida nova com Deus. Nascer de Deus, tornar-se então filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós temos a segurança de vida e de libertação em Jesus. Jesus disse no capítulo 8 de João, versículo 32 e no versículo 36, ele disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Amém? Ele também disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus libertar, está livre. Ele liberta literalmente, totalmente as nossas vidas. Um outro detalhe é que Cristo, como nossa Páscoa, Ele nos assegura paz para sempre. A Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus através da obra de Cristo. Então, através de Cristo, você passa a ter paz com Deus, você aprende a ter paz com o seu próximo e você passa a ter paz consigo mesmo. E eu citei aqui de manhã e torno a repetir: se você tem paz com Deus, se você tem paz com o seu próximo, se você tem paz consigo mesmo, por maiores que sejam as lutas da vida, você passa por elas com paz. Não existe nada neste mundo que aflige mais as pessoas do que as pessoas. As pessoas afligem você muito mais do que as circunstâncias. Então, se você tiver paz com Deus, que é a relação sua na vertical e também na horizontal, percebeu que a cruz é assim? A cruz ela tem uma haste na vertical e uma haste na horizontal. Você percebeu isso? Ele ficava assim na cruz, não é? Pois bem, ele reconciliou o homem com Deus e o homem com o seu próximo. Foi exatamente o que Jesus fez na cruz. E se você crer nesta obra na cruz, se você confiar em Cristo, Ele traz paz para você. E Ele diz: a minha paz vos dei, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. O mundo promete muita paz, mas não tem paz para ninguém. Até aqueles que pregam a paz não têm paz nenhuma. Mas Jesus teve paz. Em meio às aflições, Ele não perdeu a sua paz. Porque a paz é mais um estado de espírito, é mais uma relação correta com Deus do que uma ausência de problemas. A ausência de problemas não é paz. Tem gente que não tem problema, mas não tem paz. E até se pergunta: por que eu não tenho paz? Não tem nada me afligindo. Falta uma coisa: falta paz com Deus. Essa é a paz fundamental para a nossa vida. E o último ponto: Cristo, como nossa Páscoa, assegura-nos esperança. Ele nos traz esperança. Cristo é a razão da nossa esperança. A morte e a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé e é o alicerce da nossa esperança. Cristo morreu. Realmente Ele morreu, mas Ele não ficou no sepulcro. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 19 e 20 de João, os últimos capítulos dos 4 evangelhos, você vai ver que as mulheres, Maria, Madalena e algumas mulheres foram ao sepulcro de Jesus e quando lá chegaram, encontraram o sepulcro vazio, encontraram a pedra removida, encontraram o selo da pedra que estava fixado, partido, rompido, e lá não estava Jesus. E elas estavam agora desesperadas: o que fizeram com o corpo dele? Aonde está Jesus? Então chegou Jesus, chegou 2 varões, 2 anjos, e anunciaram: a quem vocês estão procurando? A Jesus. Ele não está mais aqui. Aqueles anjos disseram: ele já ressuscitou. E depois aquelas mulheres tiveram encontro com Jesus. Depois Pedro e João tiveram encontro com Jesus. Depois os 12 tiveram encontro com Jesus. Depois mais de 500 testemunhas tiveram encontros com Jesus. Ele foi tocado por Tomé, as marcas dos cravos em suas mãos,
e da lança que transpassou o seu peito. Ele apareceu para mais de 500 testemunhas, como está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 9. E ele vem aparecendo, irmãos, e ele vem nascendo no coração de milhares de pessoas ao redor do mundo. Há 2000 anos isso aconteceu. E ninguém conseguiu derrubar essa verdade. E eu me lembro de um pregador que disse que se a ressurreição de Jesus não pode ser provada, nenhum outro fato histórico na história pode ser provado. Quem dera que um advogado diante de um tribunal tivesse 5 testemunhas para apresentar para um fato ser provado. Ele ficaria muito contente. 5 testemunhas são muitas testemunhas. Mas diz a Bíblia que tinha mais de 500 testemunhas, que em 40 dias andaram com Jesus, comeram com Jesus, testemunhas selecionadas por Deus, que morreram martirizadas e dizendo: Ele ressuscitou. Nenhuma delas disse: não, era mentira nossa. Não, todas morreram por isso. Isso é a prova de que era verdade. A maior prova de que Jesus ressuscitou é que o túmulo de Jesus está vazio. Eles pregaram a ressurreição. Se ele estivesse no túmulo, bastava que os principais sacerdotes pegassem o povo e levassem ao sepulcro onde José de Arimateia emprestou aquele sepulcro, uma cavidade na rocha, e levasse o povo e abrisse o sepulcro. Eles estão pregando a ressurreição, olha ali os restos mortais dele. Mas não tinha corpo. Não tinha o corpo, onde estava lá o corpo. E os discípulos de Jesus viram ele no capítulo 1 de Atos, sendo assunto aos céus, e uma nuvem o ocultou, e 2 varões disseram: da mesma maneira que vocês viram Jesus subindo, sendo assunto aos céus, ele voltará do mesmo modo que o vistes ir. Eu quero que vocês saibam aqui nessa tarde que Jesus está voltando. A trombeta de Deus está para soar. Em breve Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e para ressuscitar aqueles que morreram crendo em Jesus. Essa promessa é fiel. No Antigo Testamento Deus disse que enviara o seu filho, e ele enviou o seu filho, e ele prometeu que virá a segunda vez. Ele cumpriu na primeira. Será que vai parar na segunda? Hein? Vai parar na segunda? Não, irmãos, ele vai cumprir na segunda, como ele cumpriu na primeira. E tudo que ele disse acerca das escrituras que haviam de se cumprir, cumpriram-se em Cristo. Agora o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é a última parte para que se cumpra. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou ler um versículo da Bíblia antes de nós orarmos agora. Está em Lucas capítulo 24, versículo 46. São palavras de Jesus Cristo. Jesus disse assim: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Eu estou pregando arrependimento porque Jesus me mandou fazer isso. Atos 17:30 também Paulo diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Este juiz que virá julgar o mundo é Jesus. Um dia, todos os homens terão que comparecer diante de Deus para ser julgados. E Deus não vai julgar nenhum de nós. E eu digo, se você crer em Cristo agora, se arrepender e crer, só isso, você escapa desse julgamento. Você é absolvido. Mas quem não se arrepender e crer vai ter que comparecer diante de